Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Obrigada pelo convite e aceito assim, com o maior prazer. Depois de um dia bastante exaustivo de trabalho, como todos nós, né? Acredito que quem trabalha fora, quem trabalha em casa, é uma correria, cansados, mas aqui estamos, né? Reunidos em nome de Jesus, para que possamos refletir à luz do Espiritismo questões que nos incomodam. E quando a gente vai preparar uma palestra, a gente procura tanto no Evangelho, inspiração, e pede para o anjo da guarda, pede para o mentor. E geralmente a gente abre, né, uma página do Evangelho e fala, é sobre isso que eu vou falar. E se prepara, daí um pouco você já vai para outro e vai fazendo aquela confusão, vai ficando, né, tenso. E quando chega para falar, mesmo que você se prepara, você nem sabe, né? Vai mudando tudo. Então somos orientados com a graça de Deus para poder trazer reflexões. A casa espírita, quando a gente frequenta, né, nos dá muita força. É aqui que buscamos o nosso alimento. Por isso, em toda e qualquer situação que você está ou esteja passando, a casa espírita está sempre de portas abertas para trazer uma palavra de paz, uma orientação, porque às vezes uma frase que nós lemos ou uma frase que nós ouvimos ou que a palestrante fala, nos serve como alívio, como alento para as nossas dores. E nós vivemos dias difíceis, não é verdade? Estamos sendo bombardeados de tantas informações nos meios de comunicação, nas rodas de conversas, sobre um conflito, né, que está dizimando uma população muito grande, principalmente quando a gente ouve falar do massacre de crianças. Crianças pequeninas, crianças indefesas e pessoas morrendo, sendo sequestradas, muitas vezes estupradas e depois mortas. E aí nós nos perguntamos, onde está Deus? Que não olha para essa situação, que não acaba com essa situação, que não coloca um pouco de amor no coração dessas pessoas. E nós que estamos fora e não conhecemos, né, a real situação da faixa de Gaza, um espaço tão pequenino, com cerca de 2 milhões de pessoas, 80% desempregados, como que essas pessoas vivem numa situação miserável e agora sendo bombardeados? Onde está Deus, que não vê as suas criaturas sofrendo? Então, eu trago assim, para essa reflexão, as questões fundamentais do ser humano. Desde a época dos grandes filósofos e nos debates filosóficos da atualidade, a gente sempre se pergunta, quem somos nós? De onde viemos? E para onde nós vamos? Então, são 3 questões que são fundamentais, não somente para a filosofia, mas para todos nós seres humanos. Quem nunca se perguntou, quem sou eu afinal? De onde eu vim? E para onde eu vou? Sabemos muito bem de onde nós viemos, da barriga da nossa mãe, né? Sim, nós viemos de lá. Mas e para onde nós vamos quando morrermos, quando desencarnarmos? Será que existe realmente vida após a morte? E eu escuto muitas pessoas dizendo, as pessoas dizem que realmente tem vida após a morte, acredita na reencarnação, mas eu nunca veio ninguém falar para mim. Eu escuto muito isso e tenho certeza que vocês também escutam isso, de familiares, de amigos. Eu gostaria de ter certeza, se alguém viesse e falasse para mim, olha, eu estou aqui, eu continuo vivo ou viva do outro lado, existe vida sim. Mas a gente fala, essa pessoa que quer ter essa certeza, será que ela suportaria
que a sua mãe, o seu pai, alguém desencarnado aparecesse na sua frente e dissesse: olha, eu aqui. Será que essa pessoa não cairia durinha? Ou sairia correndo, desesperada, dizendo que é assombração? Então a gente quer ver, mas não quer ver. E acreditar na reencarnação é algo que não é palpável. É algo que ou você acredita ou não acredita. Só que a gente tem prova, tantas, inúmeras provas de psicografias de pessoas que partiram antes de nós, de familiares queridos, que vêm contar como é na outra dimensão. E a outra dimensão, segundo Chico Xavier, está bem assim, a um dedinho do nosso nariz. E a gente acha que a outra dimensão está muito longe. Então são inúmeras dimensões e não sabemos para onde foram os nossos entes queridos. Mas sabemos que eles podem comunicar conosco a qualquer momento. Basta a gente acreditar naquilo que nós estamos ouvindo. Só que nós somos o São Tomé, né? Nós queremos ver para crer. E no Espiritismo é diferente, nós temos que crer para ver. Então veja só, testemunhos nós temos inúmeros. A codificação de Kardec começou do verdadeiro testemunho de que há vida além desta vida. Que não há morte, que a morte não existe. A vida continua. As pessoas só mudam de plano, só mudam de dimensão. Então, se elas estão doentes, não significa que a dimensão que elas estão, que elas foram imediatamente, elas estão curadas, elas estão saudáveis. Se as pessoas são ruins, não é porque desencarnaram que vão mudar do dia para a noite. Então, quando a gente pensa nessas três questões e refletindo sob a luz da doutrina espírita, podemos afirmar quem somos nós. Nós somos espíritos eternos, que estamos aqui em uma missão. Cada um de nós tem uma missão. A missão de ser mãe, de receber em seu ventre crianças, espíritos, e educar, orientar, nortear esse espírito, livrando do mau caminho, dando segurança, dando afeto, dando amor. Que missão é essa para nós mulheres? Não tem missão mais sublime do que ser mãe, do que ser pai. Isso é bênção. Mas o meu filho se desviou do caminho, mesmo que eu ande na retidão. Desviou porque até um certo ponto você orientou, mas quando chegou numa certa idade se perdeu. Ou será que os instintos e aquilo que ele já tem dentro de si aflorou e, encontrando um espaço, deu continuidade àquela forma de agir? Então, quem somos nós? Quando a gente pensa que somos espíritos eternos, a gente deve se alegrar. Alegrar porque temos essa oportunidade de estarmos aqui num momento decisório para o nosso planeta, num momento muito importante para o planeta, porque nós estamos na transição planetária. O planeta também está passando por transição, não somente os seres humanos. Basta vermos o aquecimento, as geleiras derretendo, as condições climáticas. Então, tudo isso já estava programado, já estava no DNA do planeta. Assim como nós, seres humanos, também estamos passando por um processo evolutivo. Você não é o mesmo de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 1 ano atrás, ou nem de um mês, de uma semana, de um dia.
nós somos outra pessoa. Nós podemos mudar a qualquer momento, para melhor ou para pior. Então, que oportunidade maravilhosa, que bênção que é a vida. E nós nos apegamos naquilo que é negativo. Já perceberam? Se a mídia mostra, se as falas mostram que 5% ou menos que isso da população mundial pratica atitudes negativas, praticam o mal, nós temos aí 95% ou mais de pessoas que praticam o bem, que têm boas condutas, que são bons filhos, são bons pais, são bons empregados e patrões, são seres humanos. Mas por que será que a gente se apega sempre naquilo que é derrotista, aquilo que é negativo? Então vamos acreditar que o mundo é bom, que as pessoas são boas. É só uma pequena parcela de espíritos que está ainda lá atrás, na primeira série, na segunda série. E talvez nós estejamos mais adiantados nessa escala evolutiva. Mas para estarmos mais adiantados, nós precisamos do autoconhecimento. É buscarmos. A Casa Espírita, ela traz as palestras, ela traz os cursos, traz os livros na biblioteca. Nós temos todos os artefatos necessários para a nossa evolução. Só que a evolução, ela é individual. Essa escala evolutiva nós vamos conquistando passo a passo, individualmente. Então não adianta a gente dizer, mas meu marido não vem à casa espírita, eu também não vou. Você não é responsável por ele. Você é responsável por você, como espírito, como missionário aqui neste planeta. Então a nossa grande missão, além de mãe, de filhos, de pai, nós temos que pensar na evolução planetária, na proteção, na conservação também do nosso planeta, porque é um conjunto. Então, a gente pensa de uma forma individual, coletiva e global. E é assim que a gente vai evoluindo em conjunto. Então, quem somos nós e qual é o objetivo de estarmos aqui no planeta Terra neste momento de transição? É ajudar na evolução. A nossa grande missão é essa, é a transformação. Então, quando a gente vai se transformando, nós vamos transformando todo o meio que nós convivemos. Conforme eu mudo a minha visão, conforme eu melhoro a minha interação comigo mesmo e com o outro, num primeiro momento dentro de casa, porque o nosso lar é, além de uma cidade espiritual, o nosso lar é um espaço dedicado às pessoas que se agrupam para melhorar cada um e ajudar na melhora coletiva. Por que recebemos esses filhos? Por que nós viemos antes e recebemos os nossos filhos? Porque nós viemos preparar o caminho para receber esse espírito que nos foi confiado para que ajudemos na sua evolução e na nossa evolução. Então, o nosso desafio é aprender. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos num estágio. Nós saímos lá da espiritualidade e viemos aqui estagiar. E quando a gente pensa num estágio, nós temos que dar o melhor de nós, não é verdade? E dar o melhor de nós é por meio do primeiro verbo que nós encontramos ditado por Deus, pelo Criador, o verbo amar. Então, amar a quem? Num primeiro momento, a nós mesmos. Porque se nós não nos amarmos, como amaremos o próximo? Se nós não nos aceitarmos, como aceitaremos
o próximo, e que o próximo está dentro de nossa casa, é muito próximo, é o marido, são os filhos, a esposa. Então a gente acaba focando sempre nas dificuldades que o Espírito que está habitando conosco em nosso lar tem ou traz. Por que focamos tanto na dificuldade que a pessoa tem, o Espírito tem, ao invés de ajudá-lo a superar essas dificuldades? Então, quando amamos verdadeiramente, nós compreendemos, nós perdoamos. E o perdão não é tão simples assim. Eu tenho certeza que é uma das palavras que a gente mais ouve, né? Amor, perdão, caridade. E não é tão fácil. Por que será que a gente escuta tanto essas palavras? É porque a gente ainda não aprendeu a amar, não aprendeu a doar, a compartilhar, né? Não aprendemos. Enquanto não aprendermos, teremos que voltar inúmeras vezes. E para que voltar inúmeras vezes? A gente não pode aprender agora, né? Não é muito mais fácil a gente reduzindo as nossas dificuldades e aprimorando o nosso espírito, burilando o nosso espírito, para que quando retomarmos a nossa casa, nós vamos regressar já com a missão um tanto adiantada. Então, por que postergamos tanto? Que dificuldade é essa de encararmos que somos espíritos, que estamos aqui para aprender a amar a si mesmo e ao próximo. Amar significa compreender, se aceitar, se valorizar, se apreciar, se elogiar, estar bem consigo mesmo, se autoconhecer. Olha só. E como que eu vou autoconhecer algo, eu mesma? Como que eu vou fazer esse processo de autoconhecimento de mim mesma? É identificando as minhas fragilidades, as minhas dificuldades enquanto espírito. E enquanto espírito, quais são as dificuldades que nós temos? De aceitação de nós mesmos? Ou de aceitação do outro? De perdoar nós mesmos pelos nossos erros? Porque nós queremos ser perfeitos. E perfeito não tem ninguém aqui. Se nós estamos aqui em uma missão, se nos foi confiada uma missão, é porque aquele que nos deu confia em nós. Se confia em nós, por que nós desconfiamos de nós mesmos? Não é incoerente? Então, quando a gente confia que nós recebemos uma missão e estamos aqui como missionários nesse planeta, por que não dar o melhor de nós a cada dia? Em inúmeras situações. Mas, infelizmente, nós estamos a todo momento reclamando. A gente reclama desde o horário que levanta até ir dormir. Reclama do calor, reclama do frio, reclama da chuva, do sol, da funcionária que não fez direito as coisas da nossa casa, ou da falta de funcionária, que nós somos escravos da casa, do marido, dos filhos, e a gente reclama. E esquece de agradecer. Agradecer quando abrimos os olhos. Mais um dia eu tenho aqui para dar sequência na missão que a mim foi confiada. E que a gente acha que é uma missãozinha tão pequenininha, mas não, é uma missão muito grande. Como a Romana e o Ademar, olha a missão que tem à frente desta casa. Parece coisa pequena, mas é muito grande. É muito grande a missão que lhes foi confiada. E quando vocês se forem, quem vai assumir o lugar? A gente já vê que tem um jovenzinho aqui despontando. Talvez ele assuma, talvez a criancinha que aqui está, né? Porque precisamos de vários na diretoria, não é um só. Então tem que ter continuidade. Então, quem somos nós? Sabendo disso, que somos espíritos,
Vamos acordar todos os dias dizendo: obrigada, meu Deus, sou grata por mais um dia, por ter olhos, por ter visão perfeita, apesar de usar óculos, mas tá bom ainda, eu tenho a visão, né? Graças a Deus temos uma casa, temos uma cama boa, temos comida, né? Temos trabalho, ou se não tem, vamos, né, passar por algumas dificuldades, algumas situações, mas nós vamos superar, é acreditar. Então, quem somos nós? O autoconhecimento é a chave para a libertação. Agora, por que será que eu tenho comportamentos que às vezes nem eu mesma sei? É a falta de se conhecer, é a falta de nomear sentimentos. Então, por que estou chateada? Por que estou aborrecida? Por que estou chorosa? Por que estou triste? Por que estou nervosa? Então, quando a gente começa a conhecer os nossos sentimentos e a trabalhar esses sentimentos, é um caminho do autoconhecimento, é o caminho da evolução. Então, se eu estou constantemente irritada, reclamando, espera aí, o que está acontecendo comigo? Virei uma velha reclamona? Ou uma jovem reclamona? O que está acontecendo? E hoje eles estão assim, criando tantas estratégias, e eu gostei de uma, que coloca-se uma pulseirinha, dessas que tem elástico flexível, coloca num braço. Quando você reclama, e você tem consciência disso, porque é uma questão de conscientização, reclamou de alguma coisa, muda a pulseirinha de braço. Reclamou, muda a pulseirinha de braço. Quando chega no final do dia, você vai contar quantas vezes você mudou essa pulseirinha. Ah, mudei 10, 20 vezes. No outro dia, você vai se policiar para reclamar menos. Caiu aí para umas 8, no outro dia 6. Quando você vê, está reclamando bem pouco. Não vamos parar de reclamar, né? Mas bem pouco a gente vai reclamar. Bom, por que será que eu estou irritada? A mesma coisa. Entender de onde vem essa irritabilidade e quem te irrita. Quem é que me irrita e a todo momento eu estou irritada? Ah, é meu marido que não faz nada, que fica no sofá o dia inteiro, não toma água, não serve para lavar nem um copo, e aqui, bababá. Bom, vamos lá, vamos fazer uma parceria. Não, mas burro velho não pega marcha, né? A gente escuta muito isso. Agora você quer me mudar, não dá mais de tempo. Dá tempo, sim, né? Aí a solidariedade, esse sentimento de empatia, se colocar no lugar do outro, é muito importante. Mas a gente tem que dar o primeiro passo, porque se nós só criticamos, a pessoa não vai fazer mesmo. Agora, quando a gente elogia uma ação que foi realizada, a tendência é que ela seja repetida e ainda aumentada, multiplicada. Conhecendo, né, quem somos nós e lembrando que nós estamos aqui de passagem. Quando regressarmos, eu acredito que muitos de nós iremos dizer: mas já voltei? Eu saí daqui ontem. Né? Porque é muito rápido. É muito rápido. Então, lembrando que nós somos viajantes deste tempo e espaço, em busca do autoconhecimento, em busca da evolução, em busca de doar um pouco de nós nessa grande missão. Agora, de onde eu vim? Né? De onde será que nós viemos? Claro que nós saímos de uma mulher, de uma mãe, da barriga dela. Bem, mas e o nosso espírito? Porque este corpo, se não tiver espírito, é uma massa. E essa massa desintegra, ela apodrece, desintegrando-se. Agora, o que move o corpo, o que dá vida ao corpo, é o espírito. Então, sem o corpo, o espírito também, para ele se reencarnar, precisa de um veículo. E olha só como devemos ser gratos, porque durante 9 meses, esse corpo está sendo modelado para receber esse espírito.
começa muito antes. Quando nós estamos fazendo um projeto reencarnatório, o nosso protótipo também é construído na espiritualidade. Está sendo moldado na espiritualidade para que esse espírito caiba dentro desse corpo. Então veja, por que será que nós temos 5 dedos em cada mão? 5 dedos em cada pé. Por que será que os nossos dentes, eles têm dente mais pontudo, têm dente mais achatado? Tudo isso foi projetado. E essa projeção não começou agora. Começou há milhares de anos, com os protótipos dos seres humanos que foram evoluindo até chegar no Sapiens Sapiens, que somos nós, Sapiens Sapiens. Então nós passamos por um processo evolutivo, o nosso corpo físico, que também sofre transformações ao longo do tempo. Daqui a, 2 séculos, 1 milênio, será que o corpo humano vai ser esse aqui? Ou vai ser totalmente diferente? Muito mais leve, muito mais sutil, que não precisa de tanta comida, não precisa dormir tanto, não precisa de tanta medicação do jeito que muitas pessoas tomam. Então, nós viemos sim do mundo espiritual. Nós não somos autóctones, nós não brotamos da terra. Nós viemos de outros orbes. Pode ser que viemos de Sírios? Sim, possivelmente muitos de Capela, muitos. A gente fomos exilados, aprontamos por lá, viemos para cá, somos remanescentes da Atlântida. Ninguém sabe, Quer dizer, saber sabe, é que a gente não lembra. Mas viemos então do mundo espiritual, que é um local de refazimento entre uma experiência reencarnatória e outra. Então, quando a gente desencarnar, sair da carne, o espírito vai para algum espaço, para alguma dimensão, para outros planetas, de onde nós viemos, planejar a nossa próxima reencarnação. Porque nós não vamos ficar lá eternamente. Ainda não chegamos a esse nível, de iluminação que vamos ficar por lá, não. Nós vamos voltar. Ou voltar para o planeta Terra ou para outros planetas. Mas a gente volta, mais uma vez, com uma grande missão. Então, no livro dos Espíritos, na pergunta 258, fala: na espiritualidade, antes de começar uma nova existência, o espírito tem consciência das coisas que acontecerão a ele durante a vida? Olha a pergunta, hein? Será que o espírito tem consciência do que vai acontecer durante a sua reencarnação? E a resposta é o próprio espírito quem escolhe o tipo de provas pelas quais deseja passar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, quando a gente sentar com os nossos mentores, com a equipe reencarnatória, nós vamos falar: eu quero chegar lá, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E eles vão falar: calma, você não vai dar conta disso tudo não. Aí os 30%, 40%, 50% do que você está se propondo, tá bom demais. Só que quando você chegar lá, você não vai atingir 100%. É raro quem atinge 100% daquilo que planejou. Por quê? Porque nós nos distraímos. Nós nos distraímos constantemente com tantas coisas fúteis. E uma das coisas fúteis para muitas pessoas é isso aqui. A grande distração, a grande prisão humana está sendo os celulares. E para pessoas de todas as idades. Criancinhas pequeninas que não comem, que não sentem o sabor de um suco, de uma fruta,
de uma comida, porque está no telefone, ali em joguinhos ou em filmes, e alguém socando comida na sua boca, e isso vem impactando muito a vida das crianças. O distanciamento de pais, filhos, esposos é bastante grande, familiares. Por mais que as pessoas queiram se reunir em festinhas, elas se perdem, porque quando você vê todo mundo no celular, não conversa. Então, qual é o objetivo do encontro? O celular? Então, vamos fazer uma caixinha. Gente, olha, aqui na minha casa, sinto muito, celular é proibido. A não ser num caso emergencial. Você está com alguém doente, então é melhor ficar ali. Você é um médico, está de plantão, precisa ficar de olho no celular. Vamos deixar ali no cantinho? Vamos conversar? Porque ninguém conversa mais. A esposa está no mesmo sofá que o marido e cada um no seu celular. E aí não conversa, não discutem os assuntos importantes. Os filhos não conversam com os pais não conversam com os filhos. Além de inúmeros problemas nocivos à saúde, à postura, a questão da obesidade, a questão do próprio cérebro. Eu que trabalho com neurociência, o quanto de estímulo o cérebro recebe e não consegue processar tudo isso. E aí vai adoecendo a ansiedade generalizada, crianças pequenas ansiosas demais, depressivas, síndrome do pânico, automutilação, pensamentos suicidas. Para vocês pasmem, 200% de aumento no índice de suicídio, os últimos dados colhidos, com crianças de 10 anos e adolescentes de 14 anos. 200% de aumento. A saúde mental das nossas crianças e adolescentes está péssima. Então, o que a gente tem que pensar? Que somos espíritos com uma missão, num primeiro momento, com a nossa família. Porque muitas vezes nós vamos buscar coisas grandiosas, que enaltecem o nosso ego. Eu quero fazer uma campanha enorme de arrecadação. Ótimo, isso é valiosíssimo. Mas e aquela campanha que você pode fazer dentro da sua casa para aproximar os membros da sua família? Não é muito mais valioso? Não seria essa a sua missão? Ao invés de grandes feitos que vão te dar destaque na televisão, nas mídias. E aí, é só momentâneo, tudo isso passa. Logo te esquecem. Mas os seus filhos não esquecerão dos exemplos que vocês dão. Então, viemos da espiritualidade, somos nós quem escolhemos as nossas provas. Isso consiste no livre-arbítrio. Então, se escolhemos o gênero de nossas provas, nossas expiações, dificuldades, facilidades, desafios, e inclusive nós escolhemos as pessoas que iremos conviver. Então, veja só, não adianta reclamar do marido que você tem, da esposa que você tem, dos filhos, ou da sogra, ou do cunhado, porque fomos nós que escolhemos que queremos conviver com essas pessoas. E segundo consta, são aquelas pessoas que nós temos maior endividamento com elas e elas conosco. Então, muitas vezes recebemos como filhos alguém que nós prejudicamos em outras existências. E essas existências não são assim 2, 3, talvez foi há milhares de anos que aí nós tivemos oportunidade. Porque quando um está na espiritualidade, o outro está aqui. Imagine para encontrar toda essa turma que nós temos dentro da nossa casa, sentarmos, planejarmos essa reencarnação, o quanto de trabalho que dá. Olha, agora você vai ter que esperar a sua ex-esposa, que ela vai chegar aqui daqui a 50 anos. Né? Pois é, aí piora mais ainda. Então, até juntar todo mundo, sentar, programar,
é muito tempo, é muito difícil. Por isso somos abençoados de estarmos com pessoas difíceis. Com as fáceis, é muito fácil lidar, né? Agora, com as difíceis, são desafios que temos que enfrentar. Então, uma outra pergunta também surge. Até mesmo o país e a cidade, somos nós quem escolhemos. De repente, você mora numa cidade muito tempo, depois surge uma oportunidade, você vai embora para outro lugar. Gente, mas eu nunca pensei de morar nessa cidade. Como é que eu vim parar aqui? Né? E aí, olha, a vida vai trazendo, oportunizando a execução daquilo que nós planejamos. Muitas vezes a pessoa conhece a esposa ou o marido em outra cidade, em outro país. Vai falar, mas como é que foi? Agora com a internet, então está muito mais fácil, né? De encontrar as nossas almas que não são gêmeas, que são exceções, né? Almas gêmeas são exceções. Almas afins é a grande maioria. Tá? Então, por que escolhemos o Brasil? Veja só, né? Por que será que nós fomos escolher esse país que nós muitas vezes acabamos assim reclamando demais, né? Do país, dos governantes. Mas por que nós quisemos estarmos aqui? Fomos nós quem escolhemos. Poderíamos morar na França, né? Todo mundo acho que viveu lá na França, que foi rei francês. Não, tomara que não, né? Porque deve estar carregado de dívidas. Então nós escolhemos o Brasil por ser um país novo, um país abençoado, um país que tem gente boa demais aqui, pessoas solidárias. Tem pessoas, espíritos lá atrasados ainda, primitivos, que fazem maldades, mas a maioria é gente do bem, que pratica o bem, pessoas que têm coração bom. Basta a gente ver as campanhas que se fazem, os brasileiros correm ajudar. Então nós somos pessoas boas, pessoas de corações bons. Mas o Brasil é a terra prometida por Jesus a Ismael. Foi Jesus que prometeu. Eu vou te dar o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que coisa mais linda. E aí Jesus deu a Ismael essa missão de transformar esse país no coração do mundo, na pátria do Evangelho. E nós falamos, mas que quando? É um processo evolutivo. O nosso país é relativamente novo, é jovem ainda comparado à Europa. Quantos anos tem nosso país? 1.500, nós estamos em 2023. Então, 523 anos é muito jovem se a gente comparar em relação ao universo, a outros países antigos, países que estão aí em guerra, né? Quantos anos tem esses países? Então é aqui, plantado nesse país que é a pátria do Evangelho. E que é nossa missão também transmitir o Evangelho. Por meio de palestras, por meio de reuniões, por meio das nossas famílias, por meio do Evangelho que a gente envia para os grupos todos os dias. Por meio de uma mensagem que você coloca, uma mensagem espírita nas suas redes sociais, do bom dia que a gente dá para os familiares e amigos, que tem sempre ali uma frase do Evangelho ou de algum autor espírita, principalmente de Chico Xavier, que a gente distribui tanto dos seus ensinamentos. No livro Missionário da Luz, André Luiz relata que a grande maioria dos trabalhadores da Terra leva séculos de serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável, e nem é justo que tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também da luz do amor. Veja só, tem trabalhadores da Terra que levam séculos de serviço de iluminação íntima, de autoconhecimento,
séculos e séculos para você se conhecer, para saber que você é um espírito que está aqui de passagem, que está aqui em missão e que vai embora. Então, o autoconhecimento é a chave também para saber de onde nós viemos. E para onde nós vamos? Nós vamos voltar para casa. Olha que notícia maravilhosa. O trem vai passar na nossa estação e nós vamos entrar, porque a nossa passagem já está comprada. Agora, que dia, que hora, né? Qual o número do trem ou qual o número do voo, a gente não sabe. Felizmente. Imagine se soubéssemos que no dia X, a tal hora do ano tal, a gente ia se despedir da nossa família e entrar no trem, no avião, outro meio de transporte e ir embora. É a mesma coisa de pessoas que largam o país e vão embora para outro país, né? Eles vão embora, vão chorando, quem fica, fica chorando, fica com aquela saudade imensa e quer ver, e quer ver, e quer ver, mas graças a Deus surgiu isso aqui que tem um lado bom, porque a gente faz uma chamada de vídeo e a gente vê os nossos entes queridos. Ai, que maravilha se isso tivesse na espiritualidade, eles ligassem para a gente, né? Eles ligassem para a gente e a gente via como um Big Brother, o que eles estão fazendo lá, aquelas colônias espirituais maravilhosas, ou o tormento. Não é bom ver, né? Não é bom ver. Mas a gente pode se comunicar com eles a qualquer momento, telepaticamente, na intuição. Então, quando você fala, eu estou morrendo de saudade de você, mãe, aquela voz vem e diz, eu também estou morrendo de saudade de você, minha filha. E a gente fala, isso é coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça. Eles estão respondendo, eles estão vivos, eles estão entre nós. Existe apenas um véu que nos impede de virmos, porque ainda estamos na terceira dimensão, onde usamos apenas os 5 sentidos. Quando conseguirmos ter mais sentidos, como por exemplo a intuição, a clarividência, que tantas pessoas têm, né? Então, se todos nós tivermos esses sentidos além, né? Que são sexto sentido, todo mundo já ouviu falar nisso, né? Sexto, sétimo, oitavo. Então, quando a gente tiver essa capacidade de acreditar que nós temos esses sentidos extras, aí sim a gente vai falar com eles normalmente. E aí você tem a clarividência, você vai ver à sua frente, né? A clareaudiência, você vai ouvir. Então a gente não acredita na nossa capacidade, a verdade é essa. Bom, para finalizar, sabemos então que nós vamos voltar para o mundo espiritual, que vamos ficar lá um tempinho, nos refazendo, aprendendo, avaliando toda a nossa experiência terrena e depois nós vamos fazer uma nova programação para que a gente possa voltar. Então, o horário já deu, né? A gente fala, tá vendo? Fala. Então, nós vamos assim encerrar e eu vou colocar aqui, vamos ver se a internet vai deixar, né? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Quem souber pode cantar. Seja feito.
nessa noite, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade divina da reflexão de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Que nunca nos esqueçamos que somos espíritos eternos em busca da iluminação. Jesus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham paz, alegria, muita saúde, muita paz aos seus familiares e à nossa humanidade. Que assim seja. Boa noite.